Olá! No último episódio nós falamos sobre as diferenças entre steel frame, light steel frame, drywall e wood frame. Nesse episódio nós vamos falar sobre duas coisas bastante interessantes para a gente aplicar na construção de light steel frame. A construção com o light steel frame não se restringe apenas à construção nova. Ela fala também, a gente pode também fazer retrofit de obras e fazer fechamentos também, é uma coisa que está super em voga. Nesse episódio nós vamos falar sobre essas duas coisas, sobre fachadas e revestimentos feitos em light steel frame. Vem comigo! Você que é construtor, engenheiro, montador, arquiteto, presta atenção porque o light steel frame não se restringe apenas a fazer uma construção nova. Aliás, o mercado que mais está crescendo é o mercado do momento, é o mercado de retrofit de construções antigas fazendo revestimentos e é o mercado de fachadas em construções mistas que não querem fazer o fechamento externo da construção, nem mesmo o interno, que seria com drywall, mas é o drywall migrando para a fachada do prédio. Dessa forma, a gente tem um alívio tremendo de carga, porque a gente tira todos os tijolos dos fechamentos, a velocidade da construção é muito maior e a flexibilidade arquitetônica de fazer o fechamento é enorme, é tremenda. Tem 1000 maneiras de a gente fazer acabamento com light steel frame. Não se restringe apenas a fazer uma textura, uma pintura e acabou. A gente pode fazer, o arquiteto adora essa parte porque ele fica com uma liberdade tremenda de criar. Segunda questão, ela é muito mais rápida de fazer e muito mais leve, então alivia tremendamente a fundação e reduz o custo das obras. Por isso que a gente tem muita oportunidade nesse momento de fazer a construção, de fazer o fechamento lateral e interagir com a construção, fazendo ela de uma forma mista e usando o melhor do light steel frame para também ajudar a construção convencional, no caso das fachadas. Nós temos aqui várias aplicações, mas eu estou mostrando nessa foto um prédio. Você está vendo aqui em cima que ele já está, as placas já estão sendo instaladas. Mas você vê que o prédio é simplesmente um conjunto de pilares com uma laje. Aí os fechamentos inteiros são feitos em steel frame. Lembrando que este fechamento não é um fechamento interno, é um fechamento externo, portanto ele é um fechamento estrutural. Não dá para a gente falar que a gente vai colocar drywall aqui, que isso está resolvendo. Não é bem o caso. É muito importante, nesse caso, a gente entender que a gente está fazendo uma parede estrutural. Ela tem que ser muito bem ancorada no prédio, isso é uma questão importante. E ela precisa ser calculada para aguentar os ventos de sucção e pressão que são necessários para a construção. A gente tem algumas maneiras de fazer essa ancoragem. Nós podemos usar vários, a gente sempre tem que usar um conector de ancoragem, essa cantoneira aqui. Lembrando que nós estamos fazendo uma parede estrutural. Essa parede precisa suportar as cargas de vento de sucção e pressão. Portanto, a gente precisa usar um suporte de ancoragem, nesse caso aqui nós estamos usando uma cantoneira, e os parafusos adequados para esse vento de tração e sucção. A gente pode usar wedge bolt, chumbadores expansivos, chumbadores químicos, enfim, tem uma gama de ancoragem que a gente precisa calcular para aquela necessidade que a gente tem, adequado à quantidade de fixações que nós vamos fazer no fechamento de fachada. Isso em prédios comerciais, em prédios rápidos, em prédios comerciais, nos grandes centros, está sendo uma febre. Presta atenção porque tem muita oportunidade de negócio em fachada. Isso está ficando mais forte e ele vai ficar melhor ainda. Tem empresas se especializando nisso e eles vão se dar bem. A Santo André está apta a te ajudar em tudo que você precisar para fazer essa fachada, em cálculo, em estruturação, em painel. O segundo é a utilização bastante recorrente, e a gente vê que o mundo evoluído está utilizando isso de uma maneira bastante grande, é o fechamento de revestimentos, ou seja, a gente tem uma fachada antiga, uma parede feia, um prédio velho que a gente está fazendo um retrofit nele
E aquela fachada é importante que ela se modifique e que a gente abra a oportunidade arquitetônica para fazer um N tipo de revestimentos, de fachadas diferentes. E aí tem a segunda grande oportunidade. O steel frame, ele é a solução para a gente fazer é uma das soluções, mas é uma solução muito interessante para a gente fazer revestimento em prédios antigos. Essas imagens aqui são do Chile, de uma loja do Walmart, em que você tinha um prédio velho e eles fizeram uma fachada toda nova, inclusive melhorando a questão térmica da estrutura. Quando a gente faz duas paredes no fechamento, e principalmente se a gente colocar mais um isolante térmico ali, nós melhoramos bastante a questão térmica da construção. Mas a grande sacada, eu acho que não é nem a questão da evolução, da melhoria térmica e acústica da construção, mas sim a questão visual, a questão arquitetônica. Olha aqui, a gente tinha um prédio com um muro e olha como ficou esse fechamento aqui. Eu vou mostrar agora para vocês várias imagens de diferentes fechamentos que podem ser feitos para abrir a cabeça, para a gente ter uma mente aberta. E aí fica o desafio para os arquitetos. Vocês podem e devem utilizar isso, imaginando que ela pode ser uma super solução para aquele problema que você tinha de arquitetônico no prédio velho no retrofit. Esse prédio aqui, ele está utilizando uma placa chamada Viroc. É muito legal essa placa. Já tem representante no Brasil revendendo ela. E olha que coisa, que solução arquitetônica bonita que a gente deu para esse prédio. Mais uma aplicação aqui com placa cimentícia e junta aparente. Simplesmente a gente deixou as juntas aparentes, a arquitetura, a madeira integrada, o vidro. Olha como que ficou legal essa fachada. Outra fachada aqui com aplicação em Viroc. Olha que bacana. Olha aqui uma agência bancária. A gente percebe aqui no fundo, ó, que existia uma construção, tem uma alvenaria aqui e foi feito um revestimento todinho novo, uma frente aqui avançada em grau. Olha que bacana essa solução que o arquiteto deu para essa construção, utilizando steel frame. Aqui a gente vê a aplicação de um perfil de acabamento junto com duas placas de Viroc. Ó, dá para ver bem pertinho como que fica o acabamento. Olha que coisa preciosa, que coisa bonita. Nessa obra a gente vê placas de diferentes cores, a madeira integrada, o revestimento na parede com placa aparente, junta aparente. Aqui em cima ele utilizou uma segunda modulação mais estreita. Olha como ficou interessante. Aqui a gente tem mais uma aplicação utilizando texturas diferentes com placas diferentes e junta aparente. Olha como ficou bonita essa obra. Como você viu, a gente tem N aplicações diferentes que podemos fazer com Light Steel Frame. Nos próximos episódios nós vamos conversar sobre a composição do sistema. Nós vamos aprender pedaço por pedaço, material por material que compõe o Light Steel Frame. Vai ser uma viagem bem bacana de composição em vários capítulos. Te espero!